Estou recebendo a visita do Mazinho Eliomar Russi, presidente da Associação de Moradores da Romário da Conceição Badia, lá na Itopava Norte. Associação que está retornando às atividades e vamos falar sobre as demandas lá da associação daquela região. Bom dia, Mazinho, obrigado por ter atendido o nosso convite. Ô Jorge, bom dia muito especial a você, aos amigos ouvintes da Rádio Itaberá. Eu que agradeço esses momentos tão especiais e importantes para toda a nossa comunidade. O que te motivou a assumir a associação de moradores, né? E uma associação que estava lá, mas não estava em atividade. É isso mesmo, Jorge. Primeiro que eu sempre morei na região, sempre, desde que eu nasci, então para mim é um orgulho muito grande, é onde eu convivo, onde eu amo de paixão, tenho os meus familiares e de fato a gente vive aquela realidade todos os dias. E sempre participei da Associação de Moradores, já fazem cerca de 20 anos, mas sempre ali, evidentemente, dando apoio em outros cargos da diretoria e, infelizmente, já faziam aí quase 3 anos que ela estava desativada. A associação vem de muitos altos e baixos ao longo da sua história, tanto é que não tem nem sede até hoje, mas vários guerreiros já passaram, muitos moradores que cansaram, Jorge, a luta não é fácil. Né? A gente observa isso em outros bairros, em outras regiões, quantas associações de moradores elas ressurgem, depois elas voltam a morrer, ficam um período desativadas, assim vai. Mas a verdade é que a comunidade perde muito com isso, Jorge. Uma associação desativada é uma comunidade desunida ao mesmo tempo. E ninguém melhor do que você que reside na região para conhecer as mazelas, as dificuldades, o que impacta no dia a dia. Uma coisa é a pessoa olhar de fora, outra coisa é você vivenciar todos os dias. E aí um grupo de moradores começou a me procurar nesse sentido. Poxa, Mazinho, vamos recuperar a associação, vamos voltar a viver, vamos trazer aí uma força nova. E eu comecei a trabalhar isso de forma assim muito pessoal mesmo, primeiro inicialmente com a família, porque sempre onde e tu me conhece, Jorge, é onde eu entro, me dedico, não é uma questão apenas de ocupar uma função, mas realmente de exercer aquela função, vestir a camisa de fato. Então, com a aprovação da própria família, comecei a buscar ali lideranças do bairro, essas pessoas que me procuravam, ver a disponibilidade de cada uma delas, porque uma coisa é a intenção. Outra coisa é você realmente também colaborar, porque um presidente sozinho não faz nada, você tem que ter realmente uma diretoria que seja presente, isso é muito importante, porque daí você vai começar a ouvir realmente os reclames da comunidade, cada uma delas tem a sua opinião, tem a sua visão e isso vai enriquecendo o processo como um todo. Então formamos, Jorge, uma grande diretoria, uma diretoria muito boa mesmo, juntamos todos, independente se já foi candidato a vereador, se não foi, longe de qualquer convicção partidária. Eu acho que neste momento todos temos que ter um único objetivo, o bem da comunidade. Lá na frente cada um tem seu time de futebol, mas neste momento esta união, já temos dificuldade em restabelecer a associação. Como é que nós vamos ficar agora definindo critérios pessoais nesse aspecto? Não, o critério tem que ser comunitário, plural, o bem de todos. Então é salutar sim a divergência, é salutar as opiniões diferentes, o importante é participar. E aí eu fui atrás, montamos uma diretoria realmente bastante interessante, juntando as forças vivas do bairro, as lideranças dos mais diversos segmentos, e desta forma foi-se aberto o processo eleitoral, uma comissão eleitoral, Jorge, totalmente fora da questão da diretoria, para deixar um processo transparente. Foi aberto edital ao bairro, com ampla divulgação, inclusive nessa comissão eleitoral, pessoas que já são experientes no processo eleitoral comum, que trabalham na própria escola, ali a Max Tavares, por exemplo, presidente de sessão, pessoas que já têm até essa experiência. Formamos uma comissão muito legal. E aí elas tocaram todo o processo de eleição e acabou tendo só uma chapa inscrita. Mas mesmo com essa chapa inscrita, a gente não desistiu de chamar as pessoas, né? Porque tem uma única chapa que vamos nos considerar vitoriosos. Não, agora é hora de mobilizarmos. E aí, Jorge, deu quase 80 votantes exatamente no dia da eleição, dia 29 de abril, no período matutino. Eu considerei um número extremamente positivo. Não é fácil mobilizar as pessoas hoje em dia, conscientizá-las da importância de participar de um pleito eleitoral, ainda mais numa questão que é chapa única. Aquela história, já está ganho. Não é assim. Imagina, eleito com 8, 9 votos, agora eleito com quase 80 votantes, todos regularmente, moradores, com seu documento de identificação, o seu comprovante de residência. Então, algo realmente transparente, probo, não algo assim simplesmente votando a granel e você não sabe nem de onde que vem esses votos. Então, o processo foi muito importante e acho que deu autonomia para essa diretoria se entusiasmar e realmente começar esse novo trabalho. É um novo trabalho. Como é que está a situação lá da associação? Você já disse que não tem sede, né? Está começando praticamente do zero, Exato. Recomeçando, né? Exato, e eu diria assim, Jorge, eu até diria que até abaixo de zero. Por que isso?
Porque ela tem dívidas. Ela tem dívidas, por exemplo, com o CNPJ dela, que está inativa há muitos anos, declarações que não foram postadas, que não foram feitas. E, de novo, não é contra ninguém, Jorge. Conheço as pessoas que lá estiveram por vários anos e respeito. A questão é que nem sempre se preocupa da parte jurídica. A pessoa entra com toda a vontade, com a autonomia de querer fazer alguma coisa, mas devagarinho ela vai deixando algumas coisas de lado. E uma delas é imprescindível. Bom, quem é dono de empresa, você estava aqui agora com o Sebrae, inclusive, e é isso. Ou seja, você tem declarações que você tem que dar em determinados momentos. Quem tem CNPJ tem atribuições que não podem ser abertas mão. Não é facultativo, não é opcional. Não é porque você está numa associação de moradores que não visa lucro, né, diretamente, que você vai abrir mão, a lei vai dizer, não, você não precisa emitir nada em relação a isso. E isso tem consequências, tem multas por trás disso. Então, na realidade, o que eu tenho até falado para a diretoria, Jorge, nós recebemos, neste momento, uma situação que eu não quero que jamais se repita. E, de novo, não é contra ninguém, mas são questões que vão ficando exatamente por esta questão dela ter morrido, dela ter deixado de existir, mas juridicamente ela continua existindo. Então você pega um pacote que é abaixo de zero. Se você começa do zero, bom, daqui por diante nós vamos realmente iniciarmos com um CNPJ sadio e vamos deixar com que nada aconteça. Não, ele já está com problemas. Então você tem que tratar de regularizá-lo, de deixar a associação realmente ativa novamente, para poder aí sim, nós falarmos, não, agora nós vamos partir de um novo pressuposto. Mas nesse momento ainda não é isso. A gente precisa correr atrás de certos ditames, estamos fazendo isso para pôr em dia, mas ao mesmo tempo já conversando com a comunidade, já fazendo reuniões, já trabalhando a diretoria, porque estão aí, Jorge, ao mesmo tempo que a diretoria ficou inativa, a associação ficou pendente juridicamente, evidentemente que perante a comunidade, que é o que mais aparece, nem se fala, ou seja, são vários os problemas, várias as prioridades que nós temos que trabalhar em paralelo, porque agora a comunidade já começa a observar, opa, tem associação de moradores, e aí as demandas também já começam a vir, né? E como é que tem sido a receptividade ali da comunidade da região? Muito positiva, Jorge. Esse é o melhor de tudo, eu diria assim. Até disse no último domingo, a gente reuniu a diretoria, porque é o melhor dia para todo mundo, cada um tem os seus afazeres, tem a sua vida particular, e no domingo à tarde, até assim, no gesto de muito pensamento comunitário, cada um abre mão da sua folga, da sua família, daquele dia único de descanso para a maioria, e nós fizemos uma belíssima reunião durante o domingo à tarde. E os relatos são esses, ou seja, as pessoas acreditando, as pessoas parabenizando, trazendo exatamente assim os seus votos de confiança. E aí um processo de reconstrução, Jorge. Você não tem como, de repente, assim, startar tudo ao mesmo tempo, mas você vai devagarinho voltando a contar com esta confiança que é fundamental. Então hoje, por exemplo, nós já temos grupos de WhatsApp que estão voltando, o grupo da Associação de Moradores, onde os moradores estão entrando. Hoje já passamos ali em torno de 50 membros da comunidade, pessoas da comunidade não envolvidas com nada, a não ser residirem no bairro, que têm interesse no bem comum, já participando desse grupo. Queremos startar ali os representantes por rua, Jorge. Acho que é um outro programa muito importante, estávamos debatendo isso no último domingo, ou seja, com a ferramenta como o WhatsApp hoje que é tão ativa, nós temos representantes em cada rua. Então, desta forma, as demandas elas vêm mais facilmente e nós também entregamos aquilo que está sendo realizado para que a comunidade tenha ciência. E aí assim já estive no posto de saúde, nós temos 2 na comunidade, o Germano Puff e o Lota Franz. Então são 2 postos de saúde, isso é muito positivo, onde tem as suas dificuldades também. Já estivemos trabalhando com ambas as coordenações para nos colocarmos à disposição e ao mesmo tempo participarmos dos conselhos locais de saúde. Nós temos lá a Escola Max Tavares, que, Jorge, hoje é a escola mais moderna do estado. Ela é uma escola nova, ela foi totalmente reconstruída, de fato ela nasceu de novo. E nós temos que olharmos para esse lado positivo também. Só que a escola tem que se integrar à comunidade, isso é muito importante. Então, de fato, trazermos ela ao seio da comunidade e fazermos bom uso desse patrimônio público. Nós temos lá o CEI Manuela Reinert, né? É a educação infantil presente na comunidade também, sempre aquela questão, a falta de vagas, enfim. Então, trazermos também ela mais próximo da comunidade. A Associação de Moradores é esse elo, é essa possibilidade de linkar o poder público com os moradores diretamente falando. Então, colocar-se à disposição nesse primeiro momento é exatamente o que nós estamos fazendo, Jorge, nos apresentando, levando a documentação, a ata de eleição, a ata de posse, mostrando as credenciais para daí passarmos a exercermos uma parceria. Porque uma coisa
é o Mazinho morador, é o João morador, é o Ciclano morador. Outra coisa é como membros da diretoria, como associação de moradores. Tem uma outra responsabilidade, tem outras atribuições que têm que ser exercidas, ao mesmo tempo, evidentemente, respeitadas. Mas, para isso, é fundamental que a associação realmente esteja ativa e com uma diretoria realmente que quer fazer o diferencial na comunidade. E é isso que nós estamos sentindo nesse momento. Por isso, startando várias parcerias, se colocando à disposição dos órgãos públicos, inclusive também da própria prefeitura, das mais diversas secretarias. Tivemos o cuidado de encaminhar os documentos para cada secretaria, além do seu prefeito, mas a cada secretária diretamente também, aos nossos representantes, deputados estaduais, federais aqui da região, enfim, as forças vivas aqui do município e também da região, enquanto poder público, enquanto representantes da nossa comunidade, para mostrarmos a Associação de Moradores da Rua Vereador Romário da Conceição Badia Adjacências está voltando novamente, está viva e necessita e se coloca também à disposição para parcerias para o bem da comunidade. Importante também destacar nesse momento, Mazinho, é a importância de uma associação de moradores em uma determinada região, né? A gente já teve mais. Aliás, isso é uma constante aqui no estado de Santa Catarina. Esse serviço já foi mais forte, hoje ele não é tanto, não existem mais tantas associações de moradores assim, né? Mas por que é importante ter a associação de moradores? Parece que esse serviço comunitário ele foi se perdendo quando o parlamentar acabou absorvendo essa questão comunitária. Eu não sei dizer para ti se é o parlamentar que invadiu uma área ou a ausência desse serviço é que fez o parlamentar, o legislador, no caso o vereador, ingressar nessa área. Hein? Sabe, Jorge, assim, eu acho que tem algumas questões ali bem importantes nessa tua pergunta. Primeiro, hoje as pessoas elas têm um ritmo de vida muito acelerado. Então, de fato, não é difícil encontrar pessoas que trabalham, inclusive, em 2 empregos, ou você trabalha e estuda. Então, você se ocupa os 3 períodos do dia. Então, de fato, isso hoje é uma constante, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí ele já vai perdendo essa conexão com as demandas da comunidade. Com a comunidade. Né? Ele mal aparece em casa, quanto mais estar envolvido com essas questões aí correlatas. Segundo, evidentemente que hoje é um conforto adicional. As pessoas têm, por exemplo, as redes sociais, elas têm a tecnologia em casa, elas têm, claro, guardadas as devidas proporções, cada um com o seu poderio financeiro, mas você tem algumas dessas instâncias. A própria TV a cabo, os streams, enfim, essa questão do YouTube. Então vai te ocupando também um tempo com outras situações que, se nós pegarmos aí alguns anos atrás, não existia. Basicamente, tanto é que os comícios políticos eram tão prestigiados. Hoje você acompanha o político a qualquer momento, a qualquer hora do dia. E aí você vai vendo que vai havendo essa desconexão também. Veja, eu não vejo problema em relação se o político ele abraçar a comunidade, mas este é o detalhe. Não em época de fato apenas de eleição. Porque tem todo este período aí de 3 anos, basicamente, que não há eleições municipais, da qual, evidentemente, a comunidade fica à mercê. E essa é a grande situação que envolve a associação de moradores. Porque, Jorge, todos os bairros têm ruas com buraco. Todos os bairros têm problemas pontuais, uns mais, outros menos, mas que necessitam da interferência do poder público, sem dúvidas. A questão é mostrar ao poder público a prioridade, mostrar ao poder público que lá no teu bairro, infelizmente, está há muito tempo desassistido, que essas demandas não estão sendo vistas. E o poder público trabalha muito na base da pressão. Isso é nítido. Eu tenho uma forte experiência no poder público, você sabe bem disso, e aí as demandas são inúmeras. E evidente, aquela comunidade que mais se organiza, aquela comunidade que ela mais cobra, que ela mais faz presente, você tende a dar uma prioridade ao normal, porque você está recebendo volta e meia uma cobrança daquela comunidade. E se você não estiver se movimentando, que cobrança você vai responder? Que forma você vai respondê-la? E você vai começando a ter dificuldades em relacionamento. Então, enquanto gestor público, a cidade é grande, complexa, mas aquela comunidade que ela é mais organizada, ela literalmente ela sai na frente. E nós estamos há muitos anos, primeiro, mais de 20 anos sem um representante político, de fato, do bairro. Só Itupava Norte já chegou na década de 90, numa mesma legislatura, a ter 3 vereadores. Só Itupava Norte. O ex-vereador Ernesto João Batista, o ex-vereador Almir Nascimento, o ex-vereador Ivo Radles e, perdão, o quarto, o ex-vereador Antônio João Nunes, que tinha um foco muito na Fortaleza,
mas residente inclusive na própria Itopava Norte e também trabalhava em prol do bairro. 4 na mesma legislatura. Claro, naquela época eram 21 vereadores, mas 4. Desde o ano 2000 nós não temos mais vereador. Já fazem 23 anos que não temos nenhum vereador. Então também isso impacta bastante na vida da comunidade, ou seja, a própria comunidade infelizmente também não se conscientiza como deveria, porque eu penso, independente, mas o Mazinho já foi candidato, não vejo essa relação diretamente do que eu vou falar. Tem outros candidatos, são vários os candidatos. Agora, eu penso que é mais fácil cobrar do meu vizinho, enquanto um vereador eleito amanhã, do que cobrar de alguém que não reside no meu bairro, da qual ele não passa diariamente por lá, ele não sabe tudo o que acontece no dia a dia. Como eu falei no início da entrevista, tem coisas que, por mais que você externa, é diferente de quem vivencia, de quem está todos os dias. Um exemplo, a segurança pública. Como é que é conhecida Romário Badia? E essa é uma questão polêmica lá e forte demais, né? Como é que se conhece a Romário Badia no primeiro momento, Jorge? Se nós falarmos a qualquer canto. As notícias são policiais. São policiais. E como eu lhe digo, eu moro lá desde que eu nasci. Eu tenho 43 anos de idade. Então, poxa, conheço muito bem esta realidade. O bairro é constituído, a região, né, é constituída por famílias extremamente lutadoras, famílias honestas, na sua grande esmagadora maioria, pessoas de bem, de verdade. Senão eu já teria saído de lá, Jorge. Por que eu estou lá até hoje? Os moradores que me conhecem muito bem sabem que eu construí uma casa. A minha família continua residindo no mesmo local. Eu tive minha independência, eu casei, eu tenho uma nova família, tenho filho, mas eu construir num novo terreno, exatamente dentro da mesma região, quando poder ter ido para qualquer outro lugar. E sem me desapegar da região. Mas não, eu prefiro continuar morando, inclusive, ali. E isso me traz uma claridade muito grande. Então, infelizmente, nós temos uma pequena parcela, mas que atrapalha bastante, Jorge, né? Que, infelizmente, literalmente, comete vários furtos, os roubos são sucessivos, nós temos muitas ameaças, nós temos uma dificuldade do caminhar à noite hoje extremamente grande, das pessoas se deslocarem, de pegarem o ônibus e chegarem seguras na sua residência. Essa é uma realidade, não há o que esconder. Mas a verdade é que a região tem muita coisa positiva. Como eu falei da própria escola, que pouca gente sabe. Olha quantas escolas, infelizmente, aí, com dificuldades seríssimas de infraestrutura, e nós temos um educandário. Jorge, escola particular, muitas vezes não tem a estrutura que tem a Max Tavares hoje, onde o filho da pessoa mais pobre pode estudar num colégio com uma estrutura extremamente excelente. Agora, a complexidade da segurança pública é uma coisa que realmente nos tira muito sono. Eu já tive a minha casa invadida, inclusive, por um marginal, dormindo, tá? Nós dormindo, e poderia ter acontecido uma tragédia. O cidadão invadiu a minha casa, como tantos outros moradores que já tiveram o mesmo prejuízo. E o que a Associação de Moradores pode fazer para tentar melhorar essa questão da segurança ali na região? Aí, Jorge, são várias iniciativas. Uma delas é o que a Polícia Militar já preconiza há muito tempo, que é o programa Vizinho Vigilante, que é realmente as pessoas, uma cuidar da casa dos outros, né? Uma cuidar da casa da outra. Ou seja, você tem rua sem saída. Essas são as ruas mais simples nesse aspecto. Porque entrou um carro estranho, bom, são vários residentes naquela rua, você já tem que ter uma atenção mais especial. Não importa se o teu vizinho está ou não está em casa. É uma questão de solidariedade. Eu não preciso tentar adivinhar se ele está ou não em casa. Eu vou ficar alerta, já que eu estou vendo que está entrando alguém diferente. Porque ele pode realmente não estar, mas ele pode estar dormindo. Então, um cuidar da casa do outro, um ter atenção, não fazer de conta que eu não estou vendo. Bom, a casa do vizinho está sendo assaltada, eu vou fechar as cortinas aqui para não ver que eu estou vendo, porque daqui a pouco eles vão assaltar a minha. Não, daqui a pouco eles vão assaltar sim a tua. Porque eles sentem que há uma facilidade, que há exatamente esta questão de que um não está policiando ao outro, não há, evidente que a polícia não consegue estar presente a todo momento, então há uma vulnerabilidade extensiva e vai haver outros roubos na região. Agora, do contrário, nós estarmos parceiros da Polícia Militar, acionarmos com frequência a Polícia Militar, trazermos a Polícia Militar mais presente ao bairro, com N iniciativas, podem ser através de palestras, pode ser a partir de um policiamento mais ostensivo, sim, em momentos mais críticos, né? E aí termos esta fala muito coesa com o comando da polícia, que inclusive também já entreguei lá a nossa oficialização enquanto nova diretoria, a nossa ata, já fiz toda essa participação para nos apresentarmos ao comandante, e o objetivo é estreitar laços, Jorge, das mais diversas formas. É uma comunidade que com certeza está de braços abertos para poder cada vez mais ter esta participação da Polícia Militar, como também da própria Polícia Civil, né? Órgãos de segurança em geral, sem sombra de dúvidas. E assim
nós vamos, enquanto diretoria, propondo situações que venham ao encontro da comunidade e tragam realmente mais segurança para todos. A importância de uma associação de moradores para a região e também o reflexo dessa região com a associação de moradores, né? A importância dos moradores com a associação, a participação, a conversa, o diálogo, entender esse trabalho, que eu acredito também nesse recomeço ali na Romário da Conceição Badia, também vai ser uma dificuldade que vocês vão enfrentar. Sem dúvida. E esse é o passo fundamental, Jorge. Sem dúvida. Se nós não temos a participação da comunidade, eu entendo claramente que não há por que ter associação de moradores. Entendeu? A associação não é para uma diretoria, a associação não pode servir para uma finalidade pessoal. Ela tem que ser plural, de fato coletiva em todos os sentidos. Por isso que eu digo que a divergência ela é salutar, é fundamental, mas mais fundamental do que tudo é a participação das pessoas. Então que venham, que possam divergir, que venham com novas ideias, que venham. É assim que cresce o movimento, é dessa forma que ela se torna sólida. Porque numa questão de divergências, você verifica numa votação, você verifica o bom senso da maioria, para que caminho seguir, não é problema quanto a isso. A questão é não participar, é você definir em 2, é decidir em 3, é falar sozinho em nome de uma associação de moradores. Isso perde a credencial total. Agora, que nós tenhamos cada vez mais participantes. Esse grupo de WhatsApp da associação que eu te falo é aberto, por exemplo, tanto para as pessoas entrarem como para se manifestarem. Não tem restrição. A única restrição, para ser bem sincero, é assuntos que interessam à comunidade. Tá? Com todo respeito, mas lá não tem o bom dia, boa tarde, boa noite em exagero, as correntes, as mais diversas finalidades, os acertos comerciais, anúncios, não. Essa é a única restrição. A questão é assuntos que interessam à nossa comunidade. Jorge, muitas vezes está acontecendo uma festa na própria escola, a comunidade não tem ciência disso, exatamente por essa loucura do dia a dia, quando fica sabendo ou está em cima ou já passou. E a escola está perdendo com isto. A igreja, as igrejas do bairro, o CI, os avisos do postinho de saúde, olha, a vacina está disponível, acabou de abrir para todos. As pessoas perdem oportunidades por não terem informação coesa. Então, o grupo serve muito para isso, uma ferramenta ágil de comunicação. Assim você vai trazendo os moradores e mostrando que realmente ela tem uma finalidade nítida e que você pode se manifestar. É aberto, mas desde que você tenha realmente esse olhar comunitário. Claro que não vai ter unanimidade, não vai ser todos os moradores, não vai ser. Mas hoje nós temos lá uma região bastante populosa, não é à toa que nós temos 2 postos de saúde, nós temos realmente assim muitas famílias que vêm residir, são vários os que vêm em aluguel, e esse é um outro desafio, porque ele não necessariamente ele tem raízes com a região, ele hoje reside, amanhã ele já não está mais, mas geralmente ele precisa muito do postinho de saúde, ele precisa muito da escola, ele precisa do SEI, ou seja, ele é o que mais necessita dos equipamentos públicos. Então, por que não também se envolver? Durante aquele período, pelo menos que você reside no bairro. O cidadão também que tem que entender, Jorge, que não basta só reclamar. É fundamental fazer o seu dever enquanto cidadão. Então, também se colocar à disposição é um grau de importância extremamente alto. Não tem por que congelá-lo em horário, não é essa a questão. A questão é se tornar um participante morador, ou seja, diante de uma situação que você encontrar de dificuldades, que você venha ao encontro também e traga esta informação. Não adianta só criticar nas redes sociais, se ninguém está sabendo do problema. Agora, vamos trabalhar de forma coesa, responsável, vamos acionar o poder público diante daquela demanda, e caso não haja uma resposta do poder público, ou caso haja uma demora na solução daquele problema que em tese é simples, bom, aí é outra história, aí tem outras esferas que você pode procurar. Agora, não adianta apenas inverter, reclamar por reclamar, sabe? E muito comum de algumas pessoas, e eu digo no geral isso, ofender inclusive. Hoje é muito comum você pegar as redes sociais, você coloca lá uma simples situação, não sabe nem se isso chegou ao conhecimento ou não do próprio poder público, e de repente vários estão se associando e só denegrindo a imagem de quem quer que seja. Acho que isso não leva muito a lugar nenhum, não. Agora, construir, fazer parcerias de verdade, então ter no morador esta forma viva de presença, onde ele sente na associação realmente uma saída importante para as demandas que ele possui, e esta parceria ela vai se solidificando, e evidentemente, com certeza, as coisas vão gradativamente melhorando, inclusive para esse cidadão. Qual é o planejamento para esse início de gestão, Mazinho? Olha, são várias prioridades, Jorge. Nós temos questões assim clássicas. Prioridade das prioridades. Nossa senhora, olha só. Por exemplo, falamos da segurança pública. Prioridade muito forte.
Vamos falar de outra situação corriqueira que você, enquanto experiente na imprensa, na radialista principalmente, já falou várias vezes. As constantes enxurradas na Rua Vereador Romário da Conceição Badia, Jorge. Não estou nem falando de enchente, que já é uma área extremamente... assim... Bom, a primeira rua a pegar enchente é a Rua São Rafael, que fica na frente da minha residência. É a primeira rua da cidade, a cota mais baixa. Então nós já somos clássicos nessa questão das enchentes. Mas eu estou falando de enxurradas. Aquelas, por exemplo, típicas do final de tarde de verão, quando muitas vezes as pessoas e não que só se preocupam, já é fundamental, com a queda de energia, já traz um grande transtorno a toda a cidade, mas nós temos um problema adicional, onde o morador recebe as águas dentro da sua residência. Então, além de ficar sem energia, ele é alagado, ele tem a residência alagada. Então, toda a região baixa da Romário Badia, inclusive a minha mãe é uma residente histórica dessa região, nós já convivemos com isso há décadas do mesmo problema. Por quê, Jorge? Porque são manilhas antiguíssimas, não estamos nem falando de tubulação, são manilhas, das quais estão entupidas há muitos anos. Então você precisa de fato substituí-las, não é nem questão apenas do caminhão vir lá e desentupir. Elas já não têm mais aquela bitola adequada, a região cresceu muito, são várias residências. Pegar os mais antigos, vocês vão lembrar aquela região com umas casas populares. Isso. É dali que eu estou falando. É exatamente. Aquela casa popular, hoje, se você pegar um único terreno, já tem 3 residências. Quando não, já tem uma residência de 2 pavimentos. Então, onde residia uma família, já reside 2, 3 ou até 4. Então, é isso que eu estou falando. Olha o volume de esgoto que gerou, olha o quanto isso cresceu e aquelas manilhas continuam tentando dar conta daquilo que já não é mais possível. Então, isso tem que ser substituído, isso é uma demanda muito prioritária, chega de tanto prejuízo, as pessoas realmente ficam com uma situação extremamente complexa a cada chuva que dá, isso é uma prioridade. Outra prioridade muito forte, Jorge, nós temos ali aquele terreno da Escola Max Tavares, que inicialmente era o melhor prédio, que havia ficado isolado da escola, era um prédio de 2 andares, fantástico, na época que eu era estudante, aquilo era uma biblioteca. O prédio, infelizmente, o poder público, e aí eu falo tanto do Estado quanto do município, não tomaram as devidas providências. Inicialmente era para ser a delegacia, nós reivindicávamos essa questão, dentro do próprio Estado, não foi levado adiante. Depois passamos para o município, poderia ser uma ampliação do CI, também não foi levado adiante. O que aconteceu? Começaram os marginais a tomar conta, usar aquilo para fins ilícitos, o prédio foi deteriorando até que chegou ao consenso de que tinha que ir para o chão. Um prédio maravilhoso do próprio poder público de 2 andares. Então hoje já não existe mais prédio, é um terreno baldio que o mato começou a tomar conta bem na frente da escola. O ouvinte que está aí sintonizadinho conosco, passando na frente da Max Tavares, ele vai olhar à direita e vai ver, hoje o próprio poder público já cercou o terreno, fez um muro, que não serve para muita coisa também nesse quesito. Ou seja, o marginal se esconde muitas vezes atrás do muro e ali pode acontecer, inclusive, Jorge, um estupro, né? De uma jovem que está ali andando à noite. Você tem um terreno todo cercado, com mato alto, e ali ninguém está vendo nada do que acontece lá dentro. Então a criminalidade, inclusive, se fortalece nesse tipo de situação. Ali, Jorge, tem um projeto já há algum tempo que deveria ser uma praça esportiva do próprio poder público municipal, parceria também com o governo do Estado, enfim, nada aconteceu. O terreno é do Estado, mas também não há nenhum problema, pensou em repassar ao município, se for o caso, e o município dar um outro destino, até porque é mais próximo a nós e fica mais fácil exatamente resolver essa situação, mas tem que ser resolvida. E uma outra prioridade muito forte, Jorge, é a Feira Livre. Nós temos uma Feira Livre das mais antigas da cidade, uma Feira Livre de mais de 40 anos, que todo mundo conhecia. Ah, a Feira Livre da 1º de janeiro. Ela ficou muitos anos aqui na Rua 2 de Setembro, aqui na frente, e depois ela foi ali onde era o antigo estacionamento do Salão Paulo do Meio. As pessoas mais antigas também vão lembrar com saudosismo, o Salão Paulo do Meio, e tinha o estacionamento. Eu moro muito próximo ali, inclusive sou vizinho, e ali exatamente existia a Feira Livre. As pessoas vão lembrar disso. E já fazem 3, 4 anos que nós não temos mais a feira. Nasceu ali um prédio, inclusive hoje no local, e nós temos um resquício do terreno da nova escola, da Max Tavares, que sobrou literalmente um dente, onde você tem uma região ali retangular, onde basicamente caberia a feira, assim, Jorge, como uma luva. Entendeu? Um terreno que hoje serve para o mato, serve para depositar lixo, infelizmente, aquele morador não tão consciente, vai lá, joga o seu lixo, e você teria ali a possibilidade de ter a feira livre. Mais uma vez, parceria do Estado, repassa, desmembra aquela área para o município, e nós já tivemos, alguns anos atrás, um encontro na Secretaria de Agricultura, propondo essa solução. Infelizmente, na ocasião, não foi adiante, mas agora com a associação voltando a viver, para nós podermos voltarmos a esta conversa com a Secretaria do município, e quem sabe ali instalarmos então um galpão. Isso gera, Jorge, agricultura familiar,
renda para essas famílias e, evidentemente, para os moradores, uma possibilidade de comprar a preços mais módicos frutas e verduras dentro de uma alimentação ainda mais saudável, que é tão importante nos dias atuais. E ocupando esses espaços aí que ficam à mercê da criminalidade, gera mais segurança também. Sem dúvida nesse nenhuma. sentido, nessa sensação de segurança. Exato. Mazinho, obrigado pela tua participação e conforme os avanços forem acontecendo, estamos aqui para levar até a nossa audiência. Jorge, obrigado mais uma vez pela oportunidade tão especial, agradecer a você, agradecer ao ouvinte da Rádio Itaberê, a nossa diretoria, todos em especial, a comunidade, acreditem na Associação de Moradores, façam o seu papel que com certeza todos nós juntos faremos a grande diferença. Esse recado eu estendo para toda a cidade, porque a comunidade que tem uma Associação de Moradores ativa, com certeza ela tem realmente um ambiente diferenciado. Não deixe morrer, não deixar de existir. E aquelas que precisam voltar, que o pessoal se reúna, tente se esforçar. Eu sei que não é fácil, Jorge, mas é o bem de todos. E isso, com certeza, não há quem perca. Pelo contrário, realmente a comunidade passa a ser a grande ganhadora. Então, obrigado de coração e vamos mantendo contato com certeza. Eliomar Russi, o Mazinho, presidente da Associação de Moradores da Rua Romário da Conceição Badia, falou com a gente sobre as demandas lá na região.